começo por você, tem sido muito falado que Jair Bolsonaro teme eventuais processos relativos a ele, relativos também aos seus filhos. E a linguagem, evidentemente, dos seus aliados é que tudo está sendo feito para persegui-lo. O que tem de elemento aí de cada lado? Eu vejo o contrário, Felipe. Eu vejo inúmeras manifestações da procuradora Lindora Araújo no sentido de arquivar as investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela já tentou várias vezes, né, de várias maneiras diferentes, antes dele perder o foro privilegiado. Sim, tem várias investigações que estão correndo que podem comprometer o presidente e ele vai perder o foro a partir do dia 1º. Agora, são fatos que têm que ser apurados. A CPI da pandemia levantou uma série de questões que até hoje não foram devidamente apuradas, enfim, por responsabilidade do Augusto Aras e de todo o processo. O inquérito das fake news, a gente pode ter um monte de críticas à maneira como o inquérito foi aberto, conduzido, mas tem um monte de informação ali, e sim, um momento esse inquérito precisa acabar, porque nada pode durar para sempre, que precisa ser apurado e se houver uma eventual culpa, isso tem que ser colocado. Essa retórica é muito utilizada pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores e aí apoiadores, estou dizendo o núcleo político dele, para insuflar essas pessoas que ficam nas ruas e que funcionam quase como um escudo para o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tenta usar isso como uma barganha. Olha, não nos atinjam, Poder Judiciário, não vão atrás de mim e da minha família, porque senão eu tenho o povo para ir às ruas e se manifestar ao meu favor. Mas essas manifestações estão diminuindo. Não digo que essa estratégia dele não tem efeito, eu acho que tem. Os políticos se sensibilizam com isso e o STF também. Mas em algum momento isso vai desmobilizar e a gente espera que a justiça seja feita. E se ele tiver alguma culpa, que ele pague por ela. Guilherme, você viu isso realmente, o desgaste de Jair Bolsonaro por causa da sua conduta na pandemia? Olha, a gente fez uma pesquisa, né, publicada ontem na Quest, e o que a gente viu, a gente perguntou para as pessoas, né, qual área o Bolsonaro saiu melhor e qual ele saiu pior. Na questão do melhor, tinha muitas respostas, né? A geração de empregos, como a Raquel citou, esse ano 2022 subiu, né, a taxa de emprego no Brasil, mas a área da pandemia, saúde e pandemia, foi a pior área avaliada pela população em relação ao presidente. Então, sem dúvidas, é a pedra no sapato, né? Digamos, muitos analistas indicam que se tivesse feito uma gestão melhor na pandemia, provavelmente teria sido eleito. Agora, a gente fez também, né, a avaliação do presidente, como é que essa última imagem, essa última foto dele saindo do governo. E a gente vê que não mudou da eleição até aqui, o que indica que tem 36% da população que ainda avalia como positivo, ou seja, tem muito apoio ao presidente e nesse momento, né, saindo do governo, se ele sentir mais acuado, ele vai tentar mobilizar esse grupo sempre para, enfim, influenciar, né, os políticos, influenciar a mídia e os juízes no final da história. Então, eu acho que, claro que vai desmobilizar com o tempo, mas essa coisa é ativada, esse grupo ele é ativado, especialmente em momentos onde o presidente pode se sentir acuado, né? Gisele, eu sempre falo aqui que essa adaptação do arcabouço legal do país a essas novas ferramentas tecnológicas, e eu estou aqui me referindo ao inquérito das fake news, ela é sempre muito ruidosa. A gente tem visto isso em diversos lugares do mundo, mas parece que aqui no Brasil o debate realmente está intenso e acho até que, a Raquel falou outro dia, há pessoas de outros países olhando para o que está acontecendo aqui, até como um laboratório, né? Vamos ver o que vai sair disso. O inquérito das fake news, ele começou, ele foi aberto ali pelo Dias Toffoli, de ofício, o relator Alexandre de Moraes, não houve sorteio, houve uma série de problemas ali. No entanto, o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro para o STF, na época era advogado-geral da União, endossou. O Augusto Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro, procurador-geral da República, endossou também, mas pediu para participar como representante do Ministério Público. Depois veio atingir bolsonaristas, agora pode até atingir o presidente, que até saiu em defesa do Mendonça na época por ter defendido como então a AGU. Mas é um inquérito que tem uma série de questões abertas aí à discussão, a críticas.
E há questões pontuais também, quer dizer, de pessoas que estão, vamos dizer assim, aloprando na internet e incorrendo em condutas que são passíveis de enquadramento. Como é que você vê aí todo esse processo bastante ruidoso, do qual a gente tem tratado bastante no programa? Pois é, Felipe. Sem dúvida nenhuma, essa multiplicidade de ações judiciais, ela tende a continuar, ela tende a aumentar e é previsível que o presidente, os seus filhos, sofram, sim, uma série de novas ações. E aí, mais uma vez, a gente precisa diferenciar o que é o julgamento popular, o das redes sociais, e quanto as redes sociais e os seus julgamentos populares devem interferir e fundamentar decisões judiciais. Então, o processo judicial, ele precisa ser protegido e separado. Há sempre uma influência do clamor público nos processos judiciais, mas ali o que se vai verificar é os fatos descritos e se há provas que comprovam esses fatos. E aí, acima disso, essas provas, elas foram obtidas de forma legal? Este processo todo se desenvolveu dentro do devido processo legal? E aí, essa questão das ilegalidades que são apontadas no inquérito, elas vão ser trazidas para, eventualmente, se alegar a nulidade dessas condenações ou desses julgamentos. Por quê? Porque é o fruto da árvore envenenada. Eu não posso contaminar um processo com uma prova obtida de forma ilegal num inquérito que não respeitou todas as regras para que aquela prova fosse produzida. Então, da mesma maneira em que haverá, possivelmente, ou talvez, a retirada do Cabral da prisão por conta de uma discussão procedimental, também, então, poderá haver esse mesmo argumento por parte do presidente. Agora, as ações não serão só em virtude deste inquérito das fake news. Há uma série de outras questões que certamente servirão de fundamento e, infelizmente, a nossa política está muito judicializada. Há ações que discutem tudo, e como os processos são lentos e demorados, aí vira essa multiplicidade de decisões e a justiça fica ainda mais lenta. Tem outro ponto aí que gera um grande ruído e que pode prejudicar essa alegação que você está se referindo de eventuais defesas, que é o fato de que o inquérito das fake news, mesmo com todos aqueles mecanismos de origem que foram alvos de críticas, ele foi referendado no plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí vamos ver se na hora de julgar o Supremo vai levar em consideração críticas ao processo que ele próprio referendou, o que obviamente gera muita gritaria nas redes sociais. Boris Casoy, você acredita que Jair Bolsonaro pode ser alvo aí de processo relativo tanto ao inquérito das fake news como à conduta na pandemia? Lembrando que foi um tempão de CPI da pandemia, com sessões transmitidas, um relatório entregue, o Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente, muitas vezes descartou certas hipóteses levantadas ali pelos senadores. Será que isso ainda poderia prejudicar, poderia haver alguma responsabilização de Jair Bolsonaro, se houver clima para isso? Eu acho que ele tem suficientes inimigos que ele cultivou para acontecer uma série de processos. Agora, esse processo das fake news é um horror, é um lixo jurídico e que está nas mãos do STF. O STF pode colocar isso como válido, pode validar, pode carimbar, mas é um lixo jurídico completo. E na questão da pandemia, eu vejo dificuldades de tipificar. Acho que a tipificação fica dependendo muito do próprio juiz. Quer dizer, tem uma porcentagem muito grande de análise, de conclusão pessoal, de subjetividade. Eu acho difícil tipificar algo contra o presidente, mas, claro, os processos têm que ser realizados, a justiça é cega, mas não é surda,
Eu acho que tudo que a gente não precisava aqui no Brasil que acontecesse era uma prisão, é uma prisão do presidente Bolsonaro. Aí realmente a coisa pega e eu acho que é absolutamente, sob o aspecto político, inconveniente. Obrigado, Boris. Raquel, outro dia o Tarcísio Freitas falou para o analista aqui da CNN, Caio Junqueira, que ele não é um bolsonarista raiz, e a gente fez toda uma discussão sobre o futuro, eventuais surgimentos de lideranças no campo da direita ou no campo fora da esquerda petista. Você acredita que a força, o capital político, eleitoral de Jair Bolsonaro passa por esses processos? Quer dizer, eventualmente ele pode se desgastar, mas se olhar por outro lado, por essas críticas que se faz ao processo, eventualmente ele pode até ganhar força a depender das narrativas? Olha, Felipe, difícil medir, né? O Boris estava falando das consequências políticas, né? Nunca é bom você ter um ex-presidente preso, isso é ruim institucionalmente para o país. Agora, se tiver provas, se for um caso concreto, enfim, acho que também a justiça não pode se guiar por isso. Só pelas circunstâncias políticas. O futuro do Jair Bolsonaro ele ainda é muito incerto. Ele tem um capital político forte, tem uma base de apoiadores que é os 36% que o Guilherme menciona, que não é pequena, mas ele teve muito mais voto do que isso. E aí entro na sua pergunta, que é o voto de uma fatia importante da população que não se reconhece na esquerda, não se reconhece no petismo e também não se sente representada pelo bolsonarismo. É difícil medir o quanto outras forças vão conseguir se sobrepor ao Bolsonaro e despontar.